Muito bem, ao julgar improcedente uma denúncia do Ministério Público Federal contra José Dirceu pelo crime de lavagem de dinheiro recebido das empreiteiras Engevix e UTC, o juiz federal Fábio Nunes de Martino, atual responsável pelos processos da Lava Jato no Paraná, confirmou a corrupção petista no esquema de suborno conhecido como Petrolão, além de ter mencionado um caso similar ocorrido no escândalo do Mensalão. O juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, citando precedentes do STF e do STJ, considerou não ter havido nos autos descrição ou comprovação do dolo da lavagem de 2,5 milhões de reais em propina como um crime autônomo em relação ao de corrupção passiva. Este sim, no entanto, consumado de modo inequívoco com a atuação decisiva do ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula, que é o Dirceu, e de seu irmão e sócio Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Essas palavras, essas expressões consumado, inequívoco, atuação decisiva, estão lá na decisão assinada pelo juiz. E as condutas do Dirceu e do irmão dele, portanto, foram consideradas, aspas, como desdobramento do modus operandi eleito para execução do crime de corrupção passiva. Fecho aspas. Em antagonista.com.br você vê ali todo o trecho que eu transcrevi da página 79 da decisão de 90 páginas, que mostra como houve a solicitação de vantagem indevida, o pagamento, o recebimento. A única questão é tecnicidade, é uma velha discussão que existe dentro do Poder Judiciário sobre essa autonomia do crime de lavagem de dinheiro. Quer dizer, se o caso específico apenas exaure, como se diz no jargão jurídico, o crime de corrupção passiva ou se ele constitui um outro crime. E aí, dependendo do caso, da circunstância, da maneira como o dinheiro é alocado, pode haver interpretações diferentes. Curiosamente, a interpretação mais favorável aos políticos tem vindo dos tribunais superiores, que são compostos por indicação política. Então, eles acabam modificando aquelas decisões da primeira instância, da segunda instância. E agora você tem um juiz na primeira instância, na vaga deixada pelo Sérgio Moro, pela Gabriela Hart, e depois ainda teve mais um, o Bonar, não é isso? Não me lembro, Felipe. Depois a gente confere, é o nome dele. Então agora você tem um juiz de primeira instância que está seguindo o precedente dos tribunais superiores, porque quando chegou lá, eles modificaram. Isso houve no STF, no caso do João Paulo Cunha, petista, que foi condenado por corrupção no Mensalão, mas aí usaram essa alegação para aliviá-lo do crime de lavagem de dinheiro, e isso é lembrado na decisão do juiz de primeira instância agora, e houve decisão também na quinta turma do STJ, com um voto vista divergente, portanto já tinha um voto em sentido contrário, mas o voto divergente que acabou prevalecendo do ministro João Roberto de Noronha, que acabou decidindo por aliviar o próprio Dirceu e o irmão dele do crime de lavagem de dinheiro em outro processo em que os dois estão condenados por corrupção. Curiosamente, 2 dias atrás, quer dizer, um dia antes de ser noticiada essa decisão, eu falei no X, na rede social, que era o Twitter, que o Natal está chegando, Greg. Quem iria indultar Dirceu? E aí, 24 horas depois, a gente vê que a ficha dele já está sendo lavada na primeira instância. Mas, repito, Dirceu ainda é condenado no STJ, depois de primeira instância, segunda instância e STJ, por corrupção. E vamos ver se o STF vai acabar julgando ele ou se ele vai ter um indulto natalino concedido pelo Lula, ou se vão esquecer simplesmente o caso na gaveta. O que você destaca disso tudo, Greg? Bom, primeiro, o acerto da sua leitura dessa sentença. Você não pode dar uma notícia, Dirceu foi absolvido do crime de lavagem de dinheiro, escrever lá mais umas 10, 11 linhas e pronto, acabou. Não. Boa parte da sentença é dedicada, como você bem demonstrou, à reafirmação do crime de corrupção. A sentença não livra a cara do Dirceu.
ela interpreta essa velha questão jurídica, como você disse. Lavagem de dinheiro, em algumas circunstâncias, é um crime autônomo, em outras circunstâncias, ela é vista como tal exaurimento do crime de corrupção passiva, principalmente, né? Deixa eu pedir para a produção para jogar na tela os trechos da decisão. Aí, produção, de baixo para cima, tá, os prints que eu mandei, que, enfim, eu ia passar direto, mas é que eu acho muito importante apresentar em todos os detalhes. Vocês sabem que a gente aqui é minucioso e gosta de expor com todas as provas. Então, no caso em exame, pode começar por esse print, produção, se tiver aí na mão, dá uma olhada. No caso em tela. Olha aí, então, vamos lá. No caso em exame, fica claro que Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, que é o irmão do Dirceu e sócio dele na consultoria, acertou o pagamento / recebimento da vantagem indevida com os dirigentes da UTC, elegendo como destinatária direta a JD, iniciais de José Dirceu, Assessoria e Consultoria Limitada, é o nome da empresa, no intuito de justificar os repasses financeiros com base na relação contratual estabelecida anteriormente entre as empresas. A entrega dos valores à aludida pessoa jurídica nessas condições configura exaurimento do crime de corrupção. Próximo print. As reiteradas transferências de valores realizadas ao longo de mais de um ano, fevereiro de 2013 a outubro de 2014, época de quê? Governos do PT, fundamentadas em 2 aditivos contratuais ideologicamente falsos, firmados entre a UTC Engenharia S.A. e a JD Assessoria e Consultoria Limitada, consubstanciam o método eleito pelos envolvidos para repasse dos valores da propina, que foram pagos de forma parcelada, mediante a interposição de pessoa jurídica pertencente ao real beneficiário da propina. Quer dizer, o Dirceu, pessoa jurídica, é a JD, a consultoria, a empresa dele, pertencente a ele. Inequívoco, próximo print. Inequívoco, hein? Que a opção por receber os valores mediante simulação de contratos e interposição de pessoa jurídica teve como finalidade mascarar o pagamento da vantagem indevida. Eu vou me limitar aqui aos trechos em negrito, porque os outros são justamente sobre a questão, a parte da lavagem de dinheiro. Então, ele fala ali do crime de corrupção passiva, que foi o desdobramento, enfim, isolando a lavagem de dinheiro. Pode passar para o próximo. Houve a perfectibilização, falei direto, hein? Muito bem. Do recebimento da propina por meio de interposta pessoa, conforme previsão do tipo penal do artigo 317 do Código Penal. Mais adiante fala ali, o recebimento efetivo da vantagem indevida, de modo parcelado e mediante interposição da empresa JD Assessoria e Consultoria Limitada, constitui ato de exaurimento que deve ser punido como elemento da prática do crime de corrupção. No final, fala de novo, solicitado o pagamento da vantagem indevida, houve intrincado procedimento para o repasse de altos valores monetários em benefício do grupo político envolvido, que consubstancia a entrega da vantagem indevida, objeto de solicitação. Vocês não estão satisfeitos? Esperem só até esse parágrafo agora. Olha só o que o petismo fez, senhoras e senhores. A prova dos autos, pode passar, produção. O print, aí, ó. A prova dos autos indica que os acusados José Dirceu e Luiz Eduardo foram responsáveis por solicitar o pagamento da vantagem indevida e viabilizar seu pagamento, organizando e orientando os envolvidos no mecanismo delitivo. Sua atuação foi decisiva no crime de corrupção passiva, consumado inicialmente com a solicitação da vantagem indevida e exaurido mediante o pagamento dos valores acordados, mediante celebração de instrumentos contratuais ideologicamente falsos com a pessoa jurídica de que ambos eram sócios e emissão de notas fiscais frias antes de cada pagamento, com o claro objetivo de ocultar a origem do numerário. Não é fantástico? É maravilhoso. É toda a cadeia criminosa, né? Toda a cadeia dos fatos, dos métodos, do mecanismo. E aí, no último trechinho que eu reproduzi, tem, apesar do complexo bababá, que ele fala da questão da lavagem de dinheiro, tratam-se de condutas que integram juridicamente o ato de corrupção já consumado com a solicitação da vantagem indevida.
Quer dizer, e não foi só, né? Foi a solicitação, foi a organização, foi o recebimento, foi a tentativa de ocultar. É que essa tentativa de ocultar, tem gente que interpreta como um crime à parte, né? Um crime extra de lavagem de dinheiro, e tem outros que falam assim, não, faz parte do mesmo crime. É só isso, o resto todo está lá. Mais detalhes em antagonista.com.br.